Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de Física, Circuitos Elétricos é o seguinte. Na associação da figura, sabe-se que a DDP, diferença de potencial, entre os pontos A e B é de 100 volts. Determine, no item A, a resistência equivalente da associação. Então, temos a figura, são 3 resistores, temos uma ligação em paralelo de um resistor de 10 ohms e 40 ohms e a seguir um resistor em série de 12 ohms. Para determinar a resistência equivalente, devemos reduzir esses 3 resistores a um único resistor. Então, iniciamos eliminando a associação em paralelo de 10 ohms e 40 ohms. A fórmula é a seguinte: resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, se temos 2 resistores em paralelos, utilizamos essa fórmula. Então, vamos nomear um dos resistores como R1 e o outro como R2. Então, nomeando R1 como resistor de 10 ohms, teremos 10 vezes 40 dividido por 10 mais 40. 10 vezes 40 é igual a 400, 10 mais 40 é igual a 50. 400 dividido por 50 é igual a 8. Então, a resistência equivalente entre esses 2 resistores paralelos, 8 ohms. Então, vamos redesenhar o circuito, está aparecendo no vídeo. Repetimos o resistor de 12 ohms e inserimos agora o valor equivalente da resistência em paralelo. Temos agora 2 resistores em série, resistência em série, resistores em série, somamos algebricamente, ou seja, 12 mais 8 é igual a 20. Então, a resistência equivalente do circuito é igual a 20 ohms. Essa é a resposta do item A. O item B pergunta é a seguinte: a intensidade total de corrente na associação. Então, para determinar a intensidade total de corrente, I total é a tensão aplicada sobre o circuito, a DDP sobre o circuito, dividido pela resistência equivalente. Tensão aplicada entre os pontos A e B é de 100 volts, então substituindo o T por 100, e a resistência equivalente foi determinada no item A, 20. Então, 100 dividido por 20 é igual a 5. A resposta do item B: a intensidade total de corrente da associação, 5 amperes. Vamos agora para o item C. No item C, o exercício pede as intensidades de corrente no resistor de 10 ohms e no resistor de 40 ohms. Então, vamos observar o seguinte: conforme o item B, a corrente total do circuito é de 5 amperes, então passam 5 amperes no resistor de 12 ohms. Chegamos ao nó, essa corrente de 5 amperes será dividida proporcionalmente conforme o valor do resistor. Então, vou nomear como corrente I1 e corrente I2, ou seja, a corrente total do circuito será igual à soma da corrente I1 mais I2. Observe agora que os resistores de 10 ohms e 40 ohms eles estão em paralelo. Quando os resistores estão em paralelo, a tensão sobre cada um deles é igual. Então, utilizando a lei de Ohm, tensão U é igual a R vezes I. Como a tensão em cada um dos resistores são iguais, podemos igualar essa fórmula da seguinte forma: substituindo R por 10 ohms, então 10 vezes I1 será igual a R de 40 multiplicado por I2, uma vez que as tensões sobre cada resistor são iguais. Haverá uma divisão proporcional da corrente de 5 amperes. Então, temos aqui 2 expressões. Vamos substituir o valor de I2, isolar I2 na primeira equação e substituir nessa segunda equação. Então, temos 5, que é a corrente total, é igual a I1 mais I2. Isolando I2, temos que 5 menos I1 é igual a I2. E agora vamos substituir aqui na outra expressão. Então, 10 vezes I1 é igual a 40 vezes I2. I2 é 5 menos I1. Então, já temos uma única incógnita, então vamos determinar o valor de I1. Então, 10 vezes I1, 10 I1 é igual a 40 vezes 5, 200, e 40 vezes menos I1, menos 40 I1. Vamos continuar mais acima, temos agora 10 I1, mudando 40 de lado na equação, vai ficar positivo, então 10 mais 40 I1 é igual a 200. 10 mais 40, 50, então 50 I1 é igual a 200. Portanto, a corrente I1 é igual a 200 dividido por 50. A corrente I1 é igual a 4 amperes. Então, a corrente sobre o resistor de
10 ohms, 4 amperes. Agora a outra corrente, vamos utilizar a expressão de igualdade da corrente total. Corrente total é igual a I1 mais I2. Fazendo as substituições, a corrente total é 5, a corrente 1 é 4, mais I2. Portanto, 5 menos 4 é igual a I2. 5 menos 4 é igual a 1. Portanto, a corrente I2 é igual a 1 ampere. Então, a corrente sobre o resistor de 40 ohms igual a 1 amperes. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.